Olá, bem-vindo a mais uma aula da nossa jornada Despertar da Consciência. E neste módulo nós vamos abordar sempre sobre criação, como que tudo foi criado. E para a gente seguir neste assunto, e esse módulo inteiro, falaremos de vários aspectos sobre a criação. Eu quero primeiro contar a minha experiência com a ayahuasca, a minha primeira experiência com a ayahuasca. Essa é uma pergunta que eu recebo muito frequente aqui no Instituto. Regis, como foi a sua primeira experiência com a ayahuasca? Eu nunca falo ela completa, porque acaba não dando tempo. Então, eu vou aproveitar o nosso módulo, contar a minha experiência, porque vários itens que eu passei na primeira experiência com a ayahuasca vai estar muito ligado com o conteúdo deste módulo. Naquela época, não estava tão difundido a ayahuasca como está hoje. É incrível como em poucos anos a ayahuasca ganhou essa fama, vamos dizer, entre as medicinas aqui no Brasil. Isso é muito bom. Então, hoje em dia, mesmo que a pessoa não tenha ainda realizado uma cerimônia com ayahuasca, ela conhece alguém ou já ouviu falar. Mas naquela época eu não tinha noção nenhuma do que era ayahuasca. Estava morando em Curitiba e eu já havia também largado as religiões, por assim dizer. Tive uma vivência muito grande nas religiões. Isso foi muito bom. E chegou num ponto em que não estava fazendo sentido mais algumas coisas para mim. E assim eu acabei aprofundando na parte científica, física quântica e outros estudos. E coincidentemente, eu estava em um momento da minha vida onde muitas pessoas ao meu redor e no mundo estavam em sofrimento e reclamando de muitas coisas. Eu vinha com os ensinamentos que eu já tinha e também com muito da física quântica de forma prática, aplicada. Mas eu via que cada vez mais as pessoas estavam entrando em surtos, desesperos. Isso começou a me afetar negativamente. Nessa época eu tinha 2 sócios, nós trabalhávamos em ramo empresarial, fazíamos reuniões de networking e teve uma reunião de networking e eu não participei dessa reunião. Uma pessoa se apresentou na reunião contando sobre a vida dela e ela era terapeuta. Ela falou algo bem sutil sobre a ayahuasca, mas bem sutil mesmo, bem, bem leve. E no final da reunião, um sócio meu perguntou para ela: mas esse negócio que você falou tem a ver com coisa indígena, com chá indígena? Ela tem. Aí ela explicou, frequenta o instituto, assim, funciona dessa forma. Legal. Aí esse grande amigo meu foi lá e conheceu, fez uma ou duas meditações profundas com a ayahuasca, conheceu a ayahuasca, mas não falou nada para a gente, né? Nós, os outros 2 sócios. Este amigo meu fumava muito. E quando a gente fazia reunião, assim que terminava, ele ia e fumava pela janela ali do prédio. Então, nós estávamos habituados já que assim que terminou a reunião, e dependendo da reunião, até durante a reunião, se fosse só entre nós, ele estava fumando, né? A gente começou a reparar que ele não fumava mais do dia para a noite, né? Foi muito brusco. E a gente perguntou o que está acontecendo. Aí ele falou: eu fui num lugar assim, assado, tem a ayahuasca. Ok. Ele convidou a gente. E eu aceitei. Eu não tinha nenhum parâmetro sobre a ayahuasca.
Na época, a única coisa que eu já tinha ouvido falar, e é o que eu fui e joguei no Google, era sobre Santo Daime, mas uma experiência bem negativa que meu pai tinha tido décadas atrás. Ele foi em um local que tinha uma mesa branca, era mais ou menos uma sessão mediúnica, como se fosse uma sessão mediúnica espírita, todo mundo sentado em volta, tomava um copão de Santo Daime e o pessoal vomitava lá na mesa, era um terror. Então, essa era a única referência que eu tinha, e era bem negativo, né? Minha esposa também falou, nossa, mas isso aí é droga, você vai mesmo? Ficou bem aflita, bem com medo. Eu falei, não, eu vou, fez bem para ele, eu quero pelo menos conhecer. Eu tinha preconceitos e crenças, porque eu fui atleta basicamente a vida toda até esse ponto, onde eu conheci a ayahuasca, e eu tinha uma resistência muito forte para medicamentos. Então, relaxante muscular, tinha que tomar vários comprimidos. Então, eu tinha uma crença que eu era resistente à ayahuasca. Pensei, seja lá o que for, eu sou resistente mesmo, nunca usei droga, nunca usei nada disso. Porém, como eu sou resistente a medicamento, medicamento é droga, então tranquilo. Acredito que vai ser tudo bem simples. E eu tomava medicação para dormir, precisava de alprazolam, Rivotril, indutor de sono, e não havia nenhuma contraindicação quando eu fui fazer a reserva. Ninguém falou nada de nada, então eu fui lá tranquilo quanto à medicação, né? E eu só tinha um problema real. Além do preconceito, eu tinha sim preconceito, muitos preconceitos, como por exemplo, precisa tomar algo para se conectar. Eu praticava meditação, precisa tomar algo para fazer meditação, precisa tomar algo para canalizar alguma coisa, para enxergar alguma coisa. Eu tinha esses preconceitos. E eu tinha um medo, que era o medo de vomitar. Porque lá para os meus 17 anos, eu tive uma insolação na praia, vomitei muito, passei muito mal e prometi que nunca mais ia vomitar. E assim foi, nunca mais vomitei. Eu nunca fui de beber, né? Tomei álcool pouquíssimas vezes na vida. Tinha amigos que falavam, não, legal é tomar até vomitar, até passar mal. Eu olhava aquilo, não, jamais. Então eu tinha assim um medo muito grande de vomitar. 2 vezes que eu tomei caipirinha na época, tomei uma quantidade grande e quase vomitei e vinha até aqui, mandava para baixo, eu falava, não vou vomitar. Sempre foi um terror só de pensar nisso. Então eu fui com esse medo. Mas fiz a reserva, paguei meus R$ 50 na época e fomos para o instituto. Nós três, os três sócios. Então, para conhecer como que era lá. Chegamos, entramos, fomos super bem recebidos. Aí tinha uma edícula ao fundo e a casa principal. Nós fomos divididos, né? Então, os dois foram para a edícula e eu fiquei na casa principal. E na hora ali da recepção, uma pessoa me auxiliando, né? Falou, não, tá tudo certo. Vocês vão ali, você vai ficar aqui, mas vocês estão na mesma nave. A viagem vai ser a mesma. Eu com os meus preconceitos, da hora que eu vi aquilo, onde é que eu estou me enfiando, né? Ok, fomos lá, teve algumas orientações iniciais, precisava ficar sentado, deitado, ia até a segunda dose, e depois de receber a ayahuasca, ia tomar frutinha para tirar o sabor da ayahuasca, e teve a oração de abertura, fui, bebi a ayahuasca, achei o sabor tranquilo, sem problema nenhum, como a maior parte das pessoas sempre acham, né? Raramente alguém acha o sabor ruim.
o que prova o que eu sempre digo, que é a nossa mente que vai alterando o paladar, porque na verdade ela que manda no nosso paladar, e você vai criando crenças para depois achar este sabor ruim, né? Ok, consagrei, fui lá para o meu colchonete, sentei, fechei os olhos, começou a tocar as músicas, o inário, a playlist, e eu sentado lá, ouvindo, passa 10, 15, 20, 30 minutos, bom, achei que isso ia acontecer mesmo, sou resistente, então não está fazendo efeito, ok, eu vou ficar aqui esperando. Aí começou um desconforto, que era meu maior medo, porque eu fui lá e eu falei, eu vou, mas vomitar eu não vou. Estou a vida toda segurando para não vomitar, não vai ser hoje, né? E aí já fui preparado para não vomitar. E começou aquele negócio subindo, e aí eu fazia força e segurar. Ok. Esperando algum efeito, e só esse era o efeito, na minha percepção. Mas já tinha começado. A questão é que eu não sabia o que esperar, né? Eu tinha um preconceito, achava que era droga, ao mesmo tempo nunca tinha usado nenhum tipo de droga, então não sabia o que era ver algo, o que ia aparecer, ver luz, eu não sabia nada, né? Então muitos preconceitos, medo, e começou a vir uns pensamentos na minha cabeça sobre pessoas que já se foram na minha vida, pessoas que fizeram mal para mim. Começou a vir um monte de coisa na minha cabeça assim, e eu lá focado em não vomitar, mandando esses pensamentos passear, porque aí eu já queria ir embora, eu já estava inquieto. Estava lá sentado, olhava para o lado, música tocando, olhava para o outro lado, esperando lá um momento para poder ir embora, né? Mas ainda estava na primeira parte, eu sabia que tinha uma segunda dose. E foi todo esse processo, 1 hora e meia, e vinha pensamentos, sempre do passado, né? Coisas que já aconteceram. Eu não estou aqui para isso. Eu não entendia o que era ayahuasca, eu não sabia o porquê eu estava lá. E, ok, chegou a hora da segunda dose, vieram me servir, eu falei, não quero, só vou esperar o tempo de ir embora, e fiquei lá sentado. Não aceitei a segunda dose, reiniciou as músicas, né, a segunda parte das músicas, aqueles pensamentos. Aí eu pensei, bom, eu vim até aqui, deixa eu me concentrar melhor. Mas toda vez que eu ia me concentrar, vinha aquele negócio aqui. Subia como se fosse me enforcar e dava um enjoo forte, uma vontade de vomitar mesmo, né? Aí eu peguei e falei, não, então eu vou vomitar. Peguei o cestinho e veio a vontade, eu comecei a fazer força e não saía nada. Fazia todo o movimento e não saía nada. Zero. Eu estava em jejum algumas horas, pelo medo de vomitar, coisa que eu nunca ficava, eu estava o tempo inteiro comendo. De carne vermelha eu comia 1 quilo de carne vermelha dia, só de carne vermelha, fora todo o resto. Então eu sempre comia muito, mas naquele dia eu falei, não, se tem risco de vomitar, não vou comer nada antes de ir. Me preparei horas antes para não comer nada. Ok, fiz todo esse processo, não saía nada, só saía ar. Eu não sabia o que era isso, eu não entendia esse conceito de vômito seco. Eu não sabia. Só sei que eu fiz todo aquele movimento e eu falei, bom, não vai sair. Ok, eu tentei. Sentei e fechei os olhos. Aí eu já não senti mais o que estava me incomodando, que era uma energia, eu não tinha ideia de como funcionava a ayahuasca, mas era uma energia ali que precisava sair e ela saiu. A partir daí, aqueles pensamentos que estavam em volta toda hora vindo, enfileiraram, fizeram uma fila e veio de uma forma mais intensa.
Então, naquele momento, eu comecei a dar atenção pro pensamento. E vinha a cena do passado, e eu dei atenção pro pensamento. Perdoava, me perdoava, despedia de quem eu não consegui despedir, e já havia feito a passagem, e foi passando aquelas cenas, desde a minha infância até aquele momento. Tudo de negativo que já me aconteceu de alguma forma foi passando e eu fui sem imagens nesse momento, foi vindo informação, foi vindo pensamento. Eu fui resolvendo um a um. Aí começou a vir algumas imagens, começou a abrir uma mandala, começou a vir luzes e eu fui me entregando, né? Fui deixando fluir. Todo pensamento que vinha, eu aceitava. Eu parei de ter a resistência, porque o que estava acontecendo era resistência. A resistência a gente disfarça de várias formas, né? A mente prega várias peças para tirar a gente daquele foco que é entrar em nós mesmos e expandir a consciência. Mas eu não tinha noção que a ayahuasca era para expandir a consciência. A informação que eu tinha é que a ayahuasca ajudava a curar. E curar é algo diferente de expandir a consciência. Eu não tinha essa noção. E eu pensava que era para ver alguma coisa e alcançar cura, mas ao mesmo tempo eu achava que não tinha nada para curar, já que eu não estava doente. Então, o meu conceito de cura também estava limitado a doenças. Eu não estava doente, era muito difícil eu adoecer, sempre foi assim. E, ok, foi abrindo mandala, foi abrindo luzes, eu comecei a me enxergar de cima, fui subindo, até o momento que eu comecei a ver o planeta, né? Mas eu via as consciências, como se fosse feixes de luz representando cada pessoa no planeta. E naquele momento eu comecei a perder o senso do que eu sou aqui. Eu olhava, eu via, o Regis está ali. Eu entendo que ele está ali, mas eu não sou ele. Eu não tinha esse senso de eu nesse momento. Eu via todas as vidas e subindo um pouco mais, eu tinha essa sensação de subir. Eu comecei a ver e sentir, experienciar todas as vidas ao mesmo tempo. E aí o senso de eu, de consciência, mudou. Passou a ser eu sei quem são e são todos eu. Então eu conseguia experienciar instantaneamente a vida de todos e eu não sabia quanto tempo havia se passado. A partir desse momento que eu me concentrei e fechei o olho, meu olho não abria mais, meu corpo eu já não sentia mais, eu vibrava muito, eu sabia que eu estava vibrando muito, mas eu não sentia respiração, eu não sentia nada mais. A única coisa que eu sabia é ter um corpo ali embaixo vibrando muito. E aí parecia que passava dias, meses, anos, não tinha noção do tempo. Fui subindo mais e fui vendo planetas, fui vendo o universo, não como tem nas fotos, né, que a gente vê, mas vendo de formas bem diferentes e bem bonitas. E nesse momento, como consciência, ou seja, sem olho, não era olhar. Quando você está enxergando algo com a sua consciência, é algo bem diferente. Você está vendo, sentindo em todos os ângulos ao mesmo tempo. E naquele momento eu sentia, eu era a consciência do universo, a consciência daquele planeta que eu estava focando, depois do universo ou da galáxia que eu estava focando. Então eu fui vendo todo o universo
E aí eu não tinha como olhar lá embaixo na Terra e falar, ah, eu estou ali. Não. Eu era aquele cluster de planetas, estrelas, enfim. Eu era tudo aquilo. Eu era literalmente aquilo, né? É algo que você sente, é algo que você sabe, não é algo que você acha. Então, eu sabia, eu sou tudo isso. Então, fui me permitindo. Nesse momento em diante, é bem bacana, né? Porque na primeira experiência com a ayahuasca, eu tive a resistência e me permiti. Geralmente, o que eu acompanho muito, a pessoa está muito resistente ou ela já se permite de cara, né? Logo na primeira. Eu fiz as duas coisas. Primeiro eu estava hiper resistente e depois eu me permiti. Como eu tinha me permitido, esquece tudo. Planeta Terra, nesse ponto, esquece galáxia, esquece universo. Eu fui realmente subindo, não tinha corpo, não tinha nada. E comecei a vislumbrar outros tipos de luzes, cores que não existem aqui, que a gente não consegue ver com esses olhos. E tudo muito vibrante, tudo muito infinito, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha a sensação do tempo ser realmente um. Conseguia ver passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Fui subindo, subindo e um feixe de luz enorme. A gente fala luz, né? Imagina uma luz branca, algo assim, mas não era assim. Muito dourado, muito prateado, muito branco, mas tudo misturado numa outra cor. E essa luz irradiava, 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 irradiava. E ficava irradiando infinitamente, e eram as criações. Ela ia irradiando, irradiando, e ela manifestava, ela criava. Era o que criava tudo, desde o início a todas as coisas ao mesmo tempo. E as músicas lá tocando, né? Só que eu experienciava as músicas de uma maneira muito diferente. Num tempo de uma música, era como se passasse meia hora, uma hora, horas. Eu só fui entender depois, quando eu ouvi aquele inário de novo, né? Então, eu estava experienciando a consciência do que chamamos de fonte primordial, manifestando tudo ao mesmo tempo. Então, eu via tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, e essa manifestação. E aí, nesse ponto, eu já tinha conseguido me centrar, estar lá, sabendo que eu estava sentado em meditação com a ayahuasca. Então, recobrei a minha consciência aqui, estando conectado lá. Foi quase chegar ao nirvana, ao samadhi, mas nessa experiência eu ainda não tinha chegado ao nirvana. Mas era bem próximo a sensação, o êxtase, tudo. Então, o amor, a alegria, era infinito, não dá nem para descrever. E eu sabia que eu estava sentado lá. E sentado lá, eu me lembrei de algo que eu tinha me esquecido, que aconteceu durante a cerimônia. Durante a cerimônia, na primeira parte eu tive essa resistência. Na segunda parte, antes da minha consciência realmente começar a sair, eu comecei a vislumbrar uma floresta e uma fogueira. Atrás da fogueira, então a fogueira aqui na minha frente, atrás tinha um índio, um cocar, me olhando sério. Bem sério. Sério, sério, sério. E eu comecei a me questionar naquele momento. Eu perguntava para ele, quem é você? Ele não falava nada. Ele me olhava sério. Você é alguma outra vida minha? Não falava nada.
Eu insistia, nada, nada. Até que essa imagem saiu. Não era só uma imagem, eu estava vivenciando aquilo, né? Naquele momento. Eu me via em primeira pessoa, né? Então via minhas mãos aqui, fogueira e ele lá. E, ok, daí em diante a minha consciência começou a expandir. Expandiu, fez tudo o que eu disse. E nesse momento que eu estava conectado lá, vendo essa irradiação de luz, eu consegui ao mesmo tempo estar no corpo e lembrei disso. E tentei me conectar de novo naquela cena, consegui vivenciar rapidamente, mas o resultado foi o mesmo. Nada. Ele não me falava nada. Só balançava a cabeça um pouquinho assim e me encarava. E me encarava no fundo do olho. Olhava lá no fundo. Quanto mais eu olhava para ele, mais fundo ele olhava. Ok. Então eu deixei para lá, desisti e fiquei tentando entender aquele momento. Era muita informação ao mesmo tempo. Eu só pensava, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam entender, as pessoas precisam se conectar dessa forma. Porque anos de meditação eu não havia chegado em 0,01% do que eu tinha atingido naquele dia. Então eu só pensava nisso, que as pessoas precisam ver, precisam sentir, precisam conhecer o que é a ayahuasca. Infelizmente, pela minha ingenuidade na época, eu achava que as pessoas teriam as mesmas sensações que eu. Tudo seria igual e que se conectariam da mesma forma. Então a maneira que eu convidava as pessoas para conhecer não era a correta, né? Mas, voltando à minha experiência, foi chegando ao fim, eu estava totalmente conectado no que nós chamamos de fonte primordial. Eu estava conectado naquele ponto do agora de manifestação e eu via seres que não tinham formas, como temos aqui. Eram consciências. Eu via, eu sentia, eu conversava, eu dialogava em outras línguas, né? Não era nem idioma, outras línguas. Eu dialogava telepaticamente, eu recebia blocos de informação. O que é receber um bloco de informação? Realmente você recebe um bloco. E depois você leva aí meses ou anos para processar, mas você recebeu tudo aquilo. Naquele instante de consciência ampliada, você entende perfeitamente. Depois que reduz, você passa a não entender, mas vai processando ao longo da vida. E tudo isso aconteceu, acabou a música, eu estava lá conectado ainda, aí me cutucaram, ó, terminou, eu, ok, aí eu fui lá, cheguei de cara fechada, fui lá sorridente, fazer o fechamento, né? E eu queria que minha esposa fosse, muito, né? Claro. Queria que todas as pessoas passassem por essa experiência. Na volta, meus dois sócios no carro comigo, contando a experiência deles e eu só quieto, né? Porque era muita coisa. E por mais que eu achava que todos passariam pela mesma experiência, quando eles começaram a falar, eu falei, bom, não é bem assim. Mas fiquei quieto, só ouvi, falei que gostei bastante. Cheguei em casa, minha estratégia foi, não vou falar nada. E eu quero que ela vá, mas por ela. Se eu começar a falar, vai dar a impressão que eu quero que ela vá. O que é verdade. Por mim, empurrava, dava ayahuasca e fechava a porta. Eu achava que era a mesma coisa, né? Bastava tomar a ayahuasca. Não tinha entendido o que tinha acontecido lá, de fato. Então, cheguei em casa e não contei nada. Ela me perguntou, eu falei, não, gostei muito,
puxar de tal forma, ter uma abertura, você fica sentado, deitado, eu fiquei sentado o tempo todo, depois tem um fechamento, eu vi luzes, pensamentos, e vi algumas dimensões, e pronto, é só isso que eu falei. Aí passou algumas horas, umas 2 horas, ela perguntou, será que sábado tem de novo? Aí eu já mandei o WhatsApp, tinha e já marquei. E eu cheguei em casa na força da ayahuasca ainda. Eu estava muito na força. Mas uma força controlada. Eu conseguia andar, mas eu estava bem conectado. Eu queria as músicas, mas colocava a ayahuasca lá no YouTube e vinha umas coisas nada a ver com o que eu tinha ouvido. Eu não conseguia achar. Achei uma, que era um Ícaro Shipibo, que não tinha nada a ver com o que eu tinha ouvido lá, mas quando eu ouvi esse Ícaro, que é um som de mais de 1 hora na floresta, até a paisagem da floresta lá no YouTube, e com o Xamã Shipibo cantando, eu não entendia nada do que ele estava falando, mas mexeu comigo. Eu passei a ouvir o dia todo, trabalhando, às vezes com fone de ouvido, às vezes caixinha de som ligada, e ficava no meu escritório trabalhando, ouvindo e bem conectado ainda. Tinha momentos que meu escritório começava a cheirar floresta, cheirava, eu sentia a floresta, minha esposa entrava lá, sentia também, cheirando a floresta mesmo. E várias vezes ela, mas tá ouvindo isso de novo, imagina, no mínimo 8 horas por dia ouvindo o tempo todo, eu colocava o fone e ia ouvindo, só ouvia aquilo. E eu pensava o seguinte, eu preciso daquelas músicas, porque com aquelas músicas eu vou conseguir me conectar daquela forma, mesmo sem a ayahuasca. Eu achava, não, sem a ayahuasca eu vou conseguir me conectar também, só preciso das músicas. E chegou o sábado, não tinha conseguido as músicas ainda, fomos fazer a consagração, eu e ela. Foi muito lindo, porque eu queria me conectar lá de novo. E para mim era só tomar ayahuasca, ou melhor, só ter as músicas. Eu nem sabia que mudava as músicas, né? Que cada dia seria uma música diferente também. Só sei que eu consagrei, dessa vez eu fui para Edícula, ela ficou lá na casa principal, fechei o olho, fui direto. Não deu nem tempo da ayahuasca chegar no estômago. Consagrei, sentei, fui direto. Durante a primeira parte, me conectei exatamente da forma que eu me conectei na segunda parte da primeira experiência. E me apareceu o mesmo índio, na mesma fogueira, olhando para mim fixamente. E eu perguntando de novo para ele quem é você. E nada, fazer perguntas, nada. Ele não falava nada. Já estava quase achando que ele era mudo. Ele não falava absolutamente nada. Ok. E aí fui subindo e fui direto lá, me conectei, expansão, criação, criação infinita. Fui entendendo o que é o conceito de infinito, que a gente não consegue imaginar de fato o que é infinito, mas eu fui vendo o que é algo infinito, né? Vendo todas essas criações, vendo tudo, passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo, entendendo o porquê perdoar e se perdoar aqui embaixo, porque na verdade tudo isso é uma ilusão e já estava bem claro para mim. E essa foi a minha primeira parte. Chegou na segunda consagração. Eles não conseguiram me dar, porque eu estava vibrando muito conectado. Não tinha nem como falar comigo. Estava muito conectado mesmo. E na segunda parte, depois de passar uma meia hora, 40 minutos, eu comecei a sentir algo ruim. Aí eu comecei a vomitar, não entendi o que era. Estava conectado lá, acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, o corpo vomitando. E
foi algo muito ruim fisicamente, assim, né? Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Terminou, eu não consegui descer para o encerramento. Eu estava muito mal ainda e ficava pensando, pronto, só eu não desci, minha esposa vai ficar apavorada, porque ela estava cheio de medo para vir. Veio com muito medo, imagina como que vai ficar quando saber que eu não estou em condições de descer, né? Então já já eu fui voltando, me forcei a descer lá, estava muito na força ainda, me forcei, já tinha feito encerramento, aí ela estava preocupada comigo, ok, ficamos lá e voltamos embora. Consegui algumas músicas, e esse era um objetivo de voltar lá também, e quando eu ouvia essas músicas em casa, eu ia me conectando. Então, essa foi a primeira vez que eu consegui lembrar da expansão, da manifestação que manifestou tudo que existe. Por essa perspectiva, existem outras que eu vou explicar nesse vídeo também, aliás, neste módulo, nos próximos vídeos. Mas a partir do que eu falei agora, nós vamos pontuar algumas coisas. Mas antes de avançar, para fechar esse vídeo nosso, e não deixar ninguém na expectativa, na curiosidade, quem que era aquele índio, né, que eu via, né? Eu não entendia. Ele não falava nada. E depois, na minha terceira consagração, na quarta, na quinta, na sexta, muitas coisas aconteciam. Em todas, ele aparecia fogueira, ele e ele me olhando, por cerca de 6 vezes seguidas. Isso aconteceu. Ele me olhando e não falando nada. Nada, absolutamente nada. Até que um outro dia, na sétima consagração, eu consagrei, aí ele apareceu, aí ele se apresentou. Ele falou, eu não falei nada porque eu estava te testando. Eu queria saber se você só ia vir aqui conhecer e não ia mais frequentar, ou se você ia frequentar. E nesse ponto, na minha sétima consagração, eu já estava na equipe, eu já fazia parte, eu e minha esposa, e meu sócio, que nos apresentou a ayahuasca, e gratidão eterna por tudo, por ter apresentado. Ele, eu e ela já estávamos inseridos na equipe de voluntários para auxiliar a casa. E essa entidade apareceu e me explicou que ela estava me testando e que agora que ela viu que realmente eu ia seguir o caminho, ela ia me ensinar. E a partir daí, ela passou a me ensinar. Todas as vezes que eu consagrava, ela vinha e me ensinava algo. O tempo inteiro. Mesmo naqueles momentos que a gente sofre, né? O pessoal chama de peia, eu não gosto desse termo, porque, na verdade, só existe sofrimento por não entender o que está acontecendo. Mas, naqueles momentos de sofrimento, ele vinha e não passava a mão na cabeça, não. Pelo contrário. Ia falando, me dando ensinamento. Não importa o que eu estava passando, ele estava me ensinando o tempo inteiro, né? Então ele começou a me ensinar sobre a ayahuasca, me ensinar como funciona quando as pessoas consagram, o que fazer, me ensinar sobre cura. Ele foi me ensinando aí por muitos meses, até o momento que a gente veio para Ourinhos para abrir o instituto e consolidamos mesmo a abertura do instituto. Ele continuou me ensinando e, num dado momento, acredito que após cerca de 2 anos após a primeira experiência com a ayahuasca, eu estava consagrando sozinho e ele veio e eu fui expandindo a consciência. Eu expandi num ponto que eu olhei para ele e falei, eu sou você. Ele falou, sim, eu sou você também. Aí eu entendi que era uma outra versão minha
me auxiliando de uma vida paralela, porque as versões são de vidas paralelas. E naquele dia ficou claro, eu entendi que ele era uma outra versão minha me auxiliando, de uma outra vida onde ele já tinha esses conhecimentos e ele estava me passando esses conhecimentos. De lá para cá, meu contato com ele mudou completamente. Era como se ele já tivesse passado o que ele tinha para passar para mim. Eu fui tendo contatos com outras entidades. Já tinha antes, né? Mas ele era alguém muito presente. Ainda é, mas não mais daquela forma de estar como um professor, né? Ensinando. Ele hoje está como um parceiro meu aqui no Instituto que nos ajuda em cerimônias, em tudo que a gente faz. Ensina também, então, na hora que a gente abaixa um pouco a frequência, é uma das pessoas que vão puxar a minha orelha. Eu brinco que puxa forte, né? Como se pegasse o alicate e puxasse. É uma das pessoas que me exige uma disciplina muito grande, né? Aí eu posso falar, né? Ele me exige uma disciplina muito grande, mas ele sou eu. Então sou eu mesmo que me coloco em uma disciplina muito grande. E assim nossos mentores, né? Nossos mentores somos nós mesmos. E isso eu fui realmente entender neste dia, consagrando a ayahuasca sozinho, onde ele fechou esse ciclo e me falou: você estava sendo iniciado e a sua iniciação terminou hoje. Aí eu estava sendo iniciado, nem sabia por que estava sendo iniciado. E lá, muito antes de pensar em abrir o instituto, o padrinho da casa, outras pessoas sempre falavam: abre o instituto. Tá? Eu sempre: não, 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 não. A resposta era sempre não. Quero ajudar, quero só ajudar, auxiliar aqui. Eu vejo todos os problemas que tem que lidar, um monte de coisa que tem para fazer. Estou aqui para ser uma ferramenta para ajudar no que puder ajudar, mas não quero abrir nada, não quero estar à frente de nada. E, num dado momento, as coisas mudaram, né? E hoje temos o Instituto. Então, esse foi o início do Instituto. E, no início do Instituto, na minha primeira experiência com a Ayahuasca, eu consegui lembrar daquele momento de expansão total. E é o nosso foco no próximo vídeo para a gente continuar o nosso módulo.